Olá a todos, muito bom dia. O meu nome é Ricardo Ramos. Eu hoje vou fazer uma breve apresentação aqui de mais um dos nossos webinars e hoje vamos falar um bocadinho sobre a configuração e criação de templates no Solid Edge. Neste caso, vamos utilizar como exemplo os templates que o Solid Edge já tem disponíveis e vamos ver como é que nós podemos criar os nossos próprios templates e personalizá-los ao nosso gosto. Aproveito para dizer que quem não tem acompanhado a nossa série de webinars pode sempre assistir aos nossos webinars através das nossas plataformas digitais, como o YouTube, o LinkedIn ou o Facebook. Nós temos publicitado estes e outros conteúdos, não só de Solid Edge, mas de outras ferramentas da Siemens que nós também somos representantes. Como eu estava a dizer, hoje vou falar de um tema que já não é novidade certamente para vocês, que seguramente já devem utilizar este tipo de ferramentas há algum tempo. No entanto, vamos falar aqui um bocadinho de como é que podemos customizar então os nossos templates de forma a torná-los mais adaptados ou mais focados naquilo que pretendemos. Antes de mais, templates. Onde é que nós podemos encontrar os templates do Solid Edge? Os templates para todo o tipo de modelos que nós façamos, sejam eles modelo de peças, sheet metal, montagem ou drawing. Neste caso nós vamos falar do drawing, mas qualquer modelo que nós façamos no Solid Edge, ele baseia sempre num template que há de estar na pasta de instalação do nosso Solid Edge. Podemos ver aqui a amarelo o caminho típico onde é esta pasta templates, mas nós podemos personalizar e editar os nossos templates e colocá-los noutra diretoria. Pode ser interessante se nós, por exemplo, trabalharmos com vários colegas em que queremos que, por exemplo, todos usem os mesmos templates e para que esteja tudo uniformizado, pode ser interessante ter estes templates, por exemplo, num servidor de rede ou numa pasta partilhada na rede. Então, como é que nós alteramos a localização dos templates? A partir das file locations das opções do Solid Edge, nós acedemos ao Solid Edge Options e temos um separador, mesmo sem ter aberto nenhum modelo, temos um separador de file locations e dentro desse separador de file location nós podemos encontrar aqui um campo que normalmente não vem preenchido, ou vem preenchido com a diretoria que eu mostrei anteriormente, da diretoria template genérica, e que nós podemos personalizar fazendo a modificação desta diretoria, modificando a diretoria ou fazendo duplo clique no mesmo. E a partir daqui nós podemos criar o nosso destino para os nossos user templates. Vamos mostrar também como é que nós podemos alterar os backgrounds, porque se nós queremos templates personalizados, vamos ter que alterar as legendas do nosso template, o tamanho das folhas, o número de folhas que vamos ter disponível. E isso vamos fazer a partir do background ou a partir dos vários backgrounds do nosso modelo 2D. Vamos abrir então o template, vamos aceder aos backgrounds e a partir daqui personalizar. Cada background é possível alterar o tamanho, como eu disse, o aspecto, a legenda, tudo isso é feito no nosso background e é possível também colocar nas nossas legendas campos de preenchimento automático. Isso nós fazemos através de uma ferramenta que o Solid Edge tem disponível, que é os callouts, são as callouts. Ao adicionar uma callout, nós podemos dizer que essa mesma callout é referenciada, pode ser referenciada ao nosso modelo, pode ser referenciada à nossa folha, à própria folha, por exemplo, o tamanho da folha, a escala que a folha está a usar, o nome da folha. Podemos referenciar então à folha, à peça, à montagem e podemos incluir nestas propriedades automáticas ou de preenchimento automático da nossa legenda, podemos inserir ainda propriedades customizadas, ou seja, custom properties que tenham sido criadas por nós. Já vamos ver também como é que podemos fazer isso.
Depois de nós criarmos os nossos templates, também podemos criar os nossos Quick Sheet Templates. Nós já fizemos um pequeno vídeo sobre Quick Sheet Templates. Se vocês quiserem também podem assistir a esse vídeo através das nossas plataformas digitais, no YouTube, por exemplo. Nós temos lá um pequeno vídeo que mostra como é que podem então criar e utilizar os Quick Sheet Templates. No entanto, eu vou mostrar-vos aqui mais uma vez a forma de o fazer ou as ferramentas que vocês têm no SolidEdge para fazer. Mas nada melhor que estarmos a mostrar isto do que meter mão à massa, ou seja, abrir o nosso SolidEdge e mostrar como é que nós fazemos todas estas alterações no nosso SolidEdge. Então nós já estamos no SolidEdge. Como eu disse, se nós acedermos aqui ao botão das opções do SolidEdge, nós conseguimos ir aqui ao File Locations, às localizações dos ficheiros, e temos aqui o campo para os nossos templates. Neste caso, eu tenho o caminho personalizado para a pasta de instalação, que é aquela pasta que fica no C, Program Files, Siemens SolidEdge, neste caso 2020, que é a versão que estamos a trabalhar hoje, templates. Aqui é a diretoria normal de templates. Nós podemos vê-la, se formos, por exemplo, aqui a C, Program Files, Siemens SolidEdge 2020, e temos aqui a nossa pasta de templates, com todos os templates que o SolidEdge já traz por defeito. Nós podemos criar aqui uma nova pasta e se criarmos aqui uma nova pasta podemos adicionar aqui mais uma pasta de templates ou os nossos próprios templates. Pode ser como? Pode ser baseado numa pasta que já exista, por exemplo, os Isometric Templates, eu podia fazer Ctrl+C, Ctrl+V nesta pasta e aqui, por exemplo, dar-lhe um novo nome, por exemplo, chamava-lhe Isometric CAD Flow. E se eu criasse esta pasta nova, eu mantive os mesmos ficheiros. Isto é só para exemplificar como é que vocês podiam criar a vossa própria diretoria de templates. Eu, ao fazer isto, quando volto ao meu SolidEdge, mantenho aqui a diretoria original. Quando volto ao SolidEdge e tento criar um modelo novo, eu consigo perceber que ao criar um modelo novo tenho aqui então um separador novo dentro dos standard templates que se chama Isometric CAD Flow. Okay? É tão simples quanto isso. Depois, dentro desta pasta, vocês podem personalizar o template de 2D, que é aquilo que nós vamos fazer de seguida. Também podemos fazer o seguinte, que é, nas nossas opções, dizer que os nossos user templates não são naquela diretoria, mas definir uma diretoria específica. Por exemplo, em documentos, eu tenho aqui templates SolidEdge CAD Flow, uma pasta já com alguns templates que posso abrir. Tenho aqui os meus templates de isométrico e posso dizer que esta pasta de templates SolidEdge CAD Flow vai passar a ser uma diretoria também de templates. Faço Select Folder, passa a estar definida esta como a minha pasta de templates e quando eu crio um modelo novo, além dos standard templates, que era aquilo que nós já tínhamos há pouco, passa a ter os meus user templates com todos os meus modelos aqui dentro. Se vocês derem um caminho partilhado, por exemplo, uma diretoria partilhada na rede, vocês vão conseguir todas as pessoas ou todos os utilizadores de SolidEdge vão conseguir aceder aos templates e utilizar os templates do mesmo sítio, ou seja, utilizar os mesmos templates. O que nós vamos fazer hoje é então personalizar o nosso template de Isometric Draft. Como é que nós fazemos? Então, vamos aceder à pasta onde temos os nossos templates, que eu neste caso defini como os meus user templates em documentos, templates SolidEdge CAD Flow Isometric, e nós aqui temos o nosso Isometric Draft, ok? O nosso desenho 2D. Eu posso lhe chamar outro nome, posso lhe dar outro nome, não tem que ser isométrico, posso lhe chamar Draft CAD Flow. E vamos abrir o modelo. Basta selecioná-lo ou picar duas vezes para abrir o modelo. Nós podemos ver, quando abrimos um modelo 2D, vamos ter sempre uma legenda neste modelo, mas um tamanho de folha específico, mas esta legenda não é possível ser selecionada ou ser editada a partir da folha que está aberta. Então, como é que eu faço a edição destas legendas? Como eu já falei há pouco no pequeno PowerPoint que estive a mostrar, eu faço a edição das legendas a partir da edição do background. Então, eu devo aceder ao background do meu modelo,
Para isso, botão direito, cá em baixo onde diz Sheet 1, e tenho aqui o background do meu modelo para aceder ao background. Isto, como vocês podem ver, eu tenho 4 backgrounds já previamente criados. O A4, o A3, o A2 e o A1. Para a folha Sheet 1, eu estou a utilizar o background A2, mas se eu quiser utilizar outro background, basta-me fazer duplo clique na folha e aqui no separador de backgrounds posso dizer para não utilizar o A2, mas utilizar outro background que eu tenha, por exemplo o A3, e faço OK. E o tamanho da minha folha, o background, personaliza para o tamanho A3. Então, se eu quiser ter um novo background, ou se eu quiser editar o meu background A3, eu chego ao separador A3 Sheet e a partir daqui já consigo selecionar os vários campos que eu tenho no meu background e consigo fazer a edição do mesmo. Por exemplo, posso tirar esta janela, que diz Solid Edge, e posso inserir aqui uma imagem, que será a imagem da minha legenda, que eu posso ir procurar a partir desta janela e que neste caso eu vou ter aqui nos meus documentos, dentro da mesma pasta de templates, tenho aqui algumas imagens, posso escolher uma imagem, fazer Open, OK, e adicionar esta imagem à minha folha. A partir daqui, personalizar o tamanho, para colocá-la na posição correta. OK? Tudo aquilo que vocês já conseguem fazer com o Solid Edge. Posso dizer para colocar ou não os limites da imagem. Neste caso aqui não faz sentido colocar os limites da imagem. Vou só reduzir aqui um bocadinho o tamanho para ela caber na perfeição aqui dentro da janela. E posso fazer outras coisas, como mudar os campos. Por exemplo, aqui o campo do título, eu posso personalizar e colocar aqui o nome do fecheiro. Ou file name, se quisesse utilizar em inglês. E aqui, por exemplo, já tenho um campo com o file name que eu posso apagar. E aqui o nome do ficheiro, eu quero que ele, ou o file name, eu quero que o Solid Edge vá preencher este campo de uma forma automática. Então, como é que eu posso fazer isto? Eu posso fazer isto adicionando uma callout. Ok? No separador de callouts, nós temos a possibilidade de procurar por uma referência de uma property text. E aqui, ao procurar por uma property text, eu consigo dizer para ir procurar uma referência do documento ativo, que neste caso é a minha folha 2D, do index reference, que será o primeiro objeto a eu colocar na folha, ou uma variável a partir do documento, ou uma conexão com uma peça inserida, que seja part, assembly ou com uma vista específica. Se nós formos aqui ao index reference, eu posso escolher aqui o file name no extension para inserir então como nome do ficheiro o nome da minha peça, mas sem a extensão. Faço select, vai ser colocado aqui o código correspondente a esta propriedade, faço OK, a partir daqui posso colocar o meu texto ou a minha propriedade neste campo. Ela para já não está preenchida, porquê? Porque eu não tenho ainda nenhum objeto inserido na peça ou na minha folha. Quando eu inserir um objeto na folha, esta propriedade, esta e outras propriedades passam a estar preenchidas. Posso ainda escolher outra propriedade, por exemplo, a escala. Aqui não tenho propriedade da escala, mas poderia chegar aqui ou às minhas callouts, procurar por uma propriedade do documento e tenho aqui o meu sheet scale que eu posso copiar e posso colocar aqui na minha folha e tenho a minha escala definida. Como é que eu sei que a escala, neste caso, está 1 para 1? Se eu for à minha sheet 1, se fizer duplo clique, eu consigo ver aqui no size que a minha escala é de 1 para 1. Se eu alterar o valor da escala, por exemplo, de 5 para 1, automaticamente o valor da escala da minha folha é alterado de 5 para 1. Okay? Como veem, é bastante simples, é bastante intuitivo, é fácil fazer este tipo de alterações e manter a associatividade com todas estas alterações sem eu ter que me preocupar muito. Vamos imaginar que queria, por exemplo, aqui colocar também o material da peça. Podia criar uma callout, mais uma vez, a dizer material,
dois pontos, espaço, e depois procurava uma propriedade, por exemplo, do index reference, que há de ser o modelo que vai ser inserido, e tenho aqui a propriedade do material, faço select, ok, e tenho logo ali o valor ou a propriedade referente ao material, faço ok e posso colocar aqui nesta linha. Mais uma vez, para já não está preenchido, porque nós não temos ainda a informação deste material. Podemos continuar a personalizar, a apagar linhas, a apagar texto, a apagar informação que não seja importante. Posso sempre fazer essa edição do meu modelo, do meu sketch ou do meu drawing e depois basta gravar este template. Se eu quiser fazer um tamanho de folha novo ou uma nova folha, posso clicar com o botão direito sobre os meus backgrounds e fazer insert. Ao fazer insert, vou criar um background novo. Neste caso, tenho um A3. Podia criar aqui outro background, por exemplo, um A3, em vez de ser horizontal ou em vez de ser horizontal vertical, e posso-lhe mudar o nome. Aqui, por exemplo, para rename, com a opção rename. Vou-lhe chamar, por exemplo, A3 vertical. Ok? Passo a chamar A3 vertical. Para personalizar o tamanho da folha do meu background, basta-me fazer duplo clique. Aqui no tamanho standard tenho A2. Eu vou dizer que é A3 vertical. Posso também dar um tamanho customizado, se eu quiser personalizar o tamanho, que não seja um tamanho standard, neste caso é um tamanho standard. Faço OK, o meu background vai passar a ser A3. Agora só teria que fazer a moldura do meu background e para isso utilizo os comandos normais de sketch, por exemplo, o retângulo por dois pontos. Vamos começar por fazer, por exemplo, aqui a moldura a partir daqui. Até cá abaixo eu não me vou preocupar muito para já aqui com a questão das cotagens, vou só fazer a moldura mais ou menos. Este seria a moldura do meu background. Para inserir a legenda, posso aproveitar a legenda do A3 que eu já tinha criado nesta folha anterior, selecionar esta legenda, fazer Ctrl+C da legenda, voltar a este background, fazer Ctrl+V e tenho aqui colocada a minha legenda. Posso posicioná-la neste sítio. Se eu quiser movimentá-la para que ela fique agarrada às linhas, posso utilizar o comando Move, por exemplo, deste ponto até este ponto e de novo o comando Move deste ponto até este ponto. Ok? E tenho a minha legenda colocada na perfeição. Mais uma vez, vamos guardar. Posso esconder os meus backgrounds e fazer desligar a opção background. E aqui para alterar o meu template, por exemplo, de A3 horizontal para A3 vertical, basta-me fazer duplo clique e no background utilizar o A3 vertical que acabei de criar. Ok? E a partir deste momento já estou a utilizar o A3 vertical. Vocês não precisam de criar vários templates, vocês só precisam de criar um template. Podem criar na mesma vários templates, mas vocês só necessitam de criar um template e em cada um desses, ou nesse template, criar cada um dos vossos backgrounds, com os vários tamanhos específicos. Uma sugestão que o que podem fazer é, por vezes, podem criar templates para desenhos de peça e um template diferente para desenhos de montagem. Porquê? Porque depois há outras personalizações, como as tabelas de peças, as listas de materiais, que pode fazer sentido então ter templates diferentes, até aqui porque a legenda depois pode ser diferente em cada um desses templates. Vamos guardar o nosso modelo e então agora, para exemplificar a utilização, podemos fechar, abrir uma peça. Vamos aqui abrir então uma peça nova, que já está criada. Vamos aqui aos meus documentos. Vamos abrir aqui nos meus modelos 2D. Vamos abrir, por exemplo, esta peça. E para fazer o desenho 2D desta peça, vocês já devem saber como é que fazem esse tipo de operação. Basta chegar aqui
ao comando New Drawing of Active Model. Caso apareça a janela para escolher o template, vocês fazem browse e podem utilizar um user template, draft CAD flow, OK e OK para fazer o vosso desenho. A partir daqui podem colocar as vistas da vossa peça. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma top view. Vamos colocar uma vista aqui de lado. Vamos mudar esta vista, por exemplo, para uma isometric view e vamos lhe alterar aqui o aspecto para shaded with edges e a escala para 1 para 1 e colocá-la aqui mais ao canto. E vamos fazer o update ao nosso modelo. Se vocês repararem na nossa legenda, a minha vista principal, a escala está a 2 para 1, a escala da folha aparece a 2 para 1, aparece já o valor do material, aparece o nome do fecheiro que foi inserido. Neste caso a data ainda não aparece porque também já era um parâmetro que vinha definido por defeito, mas ainda não aparece porque o modelo ainda não foi gravado. Se eu gravar o meu desenho 2D, vamos gravá-lo com este nome, nesta diretoria, aparece logo a data em que foi gravado o meu modelo e neste caso está a utilizar o nome como o nome do computador. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Ou seja, vocês conseguem fazer a personalização, campos de preenchimento automático. Se por acaso chegarem ao vosso modelo, por exemplo, fizerem a alteração do material, vou só aqui colocar a árvore, que ela está flutuante. Se forem aqui ao material, e se, por exemplo, alterarem um material para outro tipo de material, por exemplo, um alumínio, 60-101 T6, fizerem apply, se guardarem o vosso modelo e forem ao vosso 2D, vocês vão ter logo a informação de que foram alteradas propriedades do modelo, vocês vão fazer OK e vão fazer update para que o update seja feito e podem ver que todas estas propriedades que vocês tinham colocadas de forma automática passam a ser atualizadas. Para terminar o nosso webinar, vou só falar aqui como é que vocês depois a partir de um fecheiro, por exemplo, podem criar, ou a partir de um template, podem criar o vosso Quick Sheet template. Vamos só aqui melhorar um bocadinho mais este desenho. Por exemplo, vamos colocar aqui a vista de... Não, vamos deixar como está, 2 para 1. Vamos criar aqui uma secção, por exemplo, nesta vista. Ia passar, por exemplo, no centro do meu objeto. A projeção vai ser vertical. Vamos criar uma secção a partir deste corte. E podemos criar aqui só uma vista de detalhe, só para dar aqui mais, a partir do centro deste furo, vamos criar aqui uma vista de detalhe desta região. Esta vista de detalhe, posso puxá-la um bocadinho mais para cima. Aqui a minha vista isométrica, posso mudar-lhe a escala de novo 2 para 1. Atualizar o meu modelo. Na vista de detalhe posso ir às propriedades e dizer, por exemplo, aqui nas propriedades para mostrar os Drawing View Borders. E tenho o esquema, o esquemático do meu 2D ou das minhas folhas de 2D criado. Então, vamos supor que eu vou ter mais modelos semelhantes àquele. Neste caso, eu tenho aqui dentro da minha pasta vários modelos, mais ou menos do mesmo tipo. Este é o que estávamos a fazer, mas depois tenho aqui da mesma família mais 4 modelos. Então, o que eu posso fazer é, como estas peças são todas da mesma família, eu posso transformar este drawing num Quick Sheet template. Como é que eu faço isso? A partir do botão de aplicação em Settings, tenho aqui o Create Quick Sheet Template, a opção Create Quick Sheet Template. O Solid Edge vai avisar-me que as projeções vão ser retiradas, mantendo na mesma a configuração do modelo. Eu vou dizer OK, vou gravar este meu template, este meu Quick Sheet, vou-lhe chamar Template.
Posso gravá-lo na pasta onde estou a trabalhar ou na pasta dos templates. Vamos fazer save. Se vocês repararem, todas as vistas desapareceram, manteram, e foram mantidas apenas as zonas. Então, se eu quiser utilizar este drawing para um novo modelo, por exemplo, este meu modelo da mesma família, basta pegar no modelo e arrastá-lo para dentro do meu desenho 2D e automaticamente todas as vistas de detalhe, todos os cortes vão ser atualizados. De uma forma muito simples, vocês podem fazer este tipo de alterações. Também podem, se quiserem, gravar este template na pasta de templates e quando criam um modelo, utilizam logo o Quick Sheet Template. Mas se quiserem ver mais pormenores em relação ao Quick Sheet Template, visitem a nossa página do YouTube e vejam os vídeos ou o vídeo que nós temos em relação a este assunto. Não sei se têm alguma dúvida que nos queiram colocar. Eu dou por terminada aqui a minha apresentação. Hoje foi bastante rápida. Vou deixar um espacinho para vocês colocarem alguma dúvida, se tiverem alguma dúvida, para, para poderem colocá-la. Temos aqui uma questão bastante interessante. Temos aqui o Paulo a perguntar se é possível fazer o mesmo para NX. Não sei responder a esta questão. Posso perguntar aos meus colegas da NX se existe esta funcionalidade do NX. Eu conheço mais ou menos o NX, mas não sei se esta funcionalidade existe no NX. Sendo uma ferramenta também da Siemens, do portfólio da Siemens, acredito que sim. Mas se o Paulo quiser ter esta resposta, se calhar seria melhor enviar-nos um e-mail, pode ser mesmo para solidedges@cadflow, que nós reencaminhamos essa questão aos nossos colegas. Não havendo outras questões, dava por terminado o webinar. Recordo que nós temos feito outros webinars relacionados com SolidEdge. Deixo também o repto para que, se quiserem que seja, que seja discutido algum assunto em pormenor nos nossos webinars ou workshops que vamos fazendo regularmente, podem sempre contactar-nos, podem sugerir que nós vamos fazendo webinars desses temas. Nós temos dado abertura aos nossos clientes e às pessoas que têm interesse para podermos também, de alguma forma, mostrar mais alguma coisa dos módulos ou das ferramentas que estão a utilizar. Não haver mais questões, convido-vos a aceder às nossas páginas do YouTube, do LinkedIn e do Facebook, visitarem os nossos conteúdos. Nós temos alguns conteúdos relacionados com o SolidEdge e outras ferramentas do portfólio da Siemens. Mais uma vez agradecer-vos a vossa atenção, a disponibilidade para poderem assistir a mais um dos nossos webinars. Alguma questão que tenham, podem sempre falar connosco relacionado com SolidEdge ou outro assunto que seja do nosso alcance, podem sempre contactar-nos a partir dos nossos canais. Mais uma vez, muito obrigado. Desejo-vos uma ótima semana e bom trabalho a todos.